Olá, apaixonados por história! Sejam muito bem-vindos ao História das Coisas. Antes de começarmos nossa jornada de hoje, já deixa aquele like caprichado e se inscreve no canal, porque a história que vou contar é simplesmente inacreditável e você não vai querer perder os próximos capítulos. Hoje, vamos desvendar um dos objetos mais comuns e, ao mesmo tempo, mais extraordinários do nosso dia a dia. O ovo, sim, ele mesmo. Aquele que está na sua geladeira agora, mas por trás daquela casca frágil, existe um universo de biologia, história e tecnologia. Para começar, o que exatamente é um ovo? Em termos simples, é uma cápsula de vida, uma maravilha da natureza projetada para proteger e nutrir um embrião em seus estágios iniciais. Pense nele como um berçário autossuficiente, equipado com tudo o que um filhote precisa para se desenvolver até estar pronto para encarar o mundo. A casca, que parece tão simples, é na verdade uma estrutura porosa de carbonato de cálcio que permite a troca de gases como oxigênio e dióxido de carbono, mas protege contra bactérias. Dentro temos a clara, ou albúmen, que é basicamente proteína e água, funcionando como um amortecedor contra choques. E claro, a gema, o coração nutritivo, riquíssima em vitaminas, minerais e gorduras essenciais para o desenvolvimento do embrião. Mas o que nos interessa hoje é o ovo de galinha que consumimos. E aqui a história fica fascinante. Como um ovo que não foi fertilizado chega à nossa mesa, tudo começa na galinha, ou melhor, na poedeira. Uma galinha fêmea, mesmo sem a presença de um galo, continuará seu ciclo de ovulação quase que diariamente. É um processo biológico incrível e totalmente independente da fertilização. O processo de formação de um ovo leva cerca de 24 a 26 horas. É uma verdadeira linha de produção biológica. Vamos mergulhar nesse processo. Tudo começa no ovário da galinha, que se parece com um cacho de uvas cheio de gemas em diferentes estágios de desenvolvimento. A cada dia, uma gema madura é liberada do ovário e cai numa estrutura chamada oviduto, que é um tubo longo e sinuoso. É aqui que a mágica acontece. A primeira parada da gema é o infundíbulo. Se houvesse um galo por perto e a galinha tivesse acasalado, seria aqui que a fertilização ocorreria. Mas, para os ovos de consumo, essa etapa é pulada. A gema então viaja para a próxima seção. O magnum. Aqui, durante cerca de 3 horas, a gema é envolvida por camadas espessas de albúmen. A clara é uma dança de secreções proteicas que formam essa camada protetora e nutritiva. Depois do magnum, o ovo em formação segue para o istmo. Nesta seção, que dura cerca de 1 hora e 15 minutos, são adicionadas as membranas da casca, aquelas 2 pelinhas finas que a gente vê quando descasca um ovo cozido. Elas são a última barreira de proteção interna antes da formação da casca dura. Finalmente, o ovo chega ao útero, também conhecido como glândula da casca, e aqui ele passa a maior parte do tempo. Cerca de 20 horas é no útero que a casca de carbonato de cálcio é depositada, camada por camada. A cor da casca, seja branca ou marrom, é determinada pela raça da galinha e é a última coisa a ser adicionada. Não, a cor não tem nada a ver com o valor nutricional. Isso é um mito. Depois de todo esse processo meticuloso, o ovo está pronto e é expelido pela galinha. Um ciclo que se repete dia após dia. É ou não é uma fábrica biológica perfeita? Mas por que o ovo é tão importante para nós, humanos? A resposta está na nossa história. O consumo de ovos não é algo novo. Nossos ancestrais cacodores provavelmente se deliciavam com ovos de aves selvagens que encontravam em ninhos. Era uma fonte de proteína e gordura fácil de obter e incrivelmente densa em nutrientes. Com a domesticação das aves, principalmente das galinhas, que se acredita ter ocorrido no sudeste da Ásia há milhares de anos, o jogo mudou. As galinhas foram domesticadas não apenas pela carne, mas principalmente pela sua capacidade de produzir ovos de forma consistente. Ter uma fonte regular de ovos significava segurança alimentar. Era proteína de alta qualidade disponível no quintal de casa. Em muitas culturas, o ovo se tornou um símbolo de vida, renascimento e fertilidade, celebrado em festivais e rituais, como a Páscoa.
Antigamente, a produção de ovos era muito diferente. Era uma atividade de pequena escala, de quintal. As galinhas ciscavam livremente. Comiam o que encontravam pelo chão, insetos, sementes, restos de comida menos, e botavam seus ovos em ninhos improvisados. A produção era sazonal, diminuindo durante o inverno, quando os dias são mais curtos. Os ovos eram um produto local, consumido pela família ou vendido em mercados próximos. Não existia uma indústria de ovos como a conhecemos. Era tudo muito orgânico, no sentido literal da palavra. E agora, segurem-se, porque vamos dar um salto para o presente e ver como tudo mudou. A transição da produção de quintal para a indústria moderna foi impulsionada pela necessidade de alimentar uma população global em rápido crescimento. Especialmente após a Segunda Guerra Mundial, a demanda por alimentos baratos e abundantes levou à industrialização da agricultura, e a produção de ovos não foi exceção. Foi uma revolução. Hoje, a grande maioria dos ovos que consumimos vem de granjas comerciais altamente tecnológicas. Esqueça a imagem da galinha ciscando no quintal. A realidade é muito mais complexa e controlada. As galinhas poedeiras vivem em ambientes cuidadosamente gerenciados, projetados para maximizar a produção e garantir a segurança alimentar. E aqui precisamos ser específicos. Existem diferentes sistemas de criação. O mais comum e também o mais controverso é o sistema de gaiolas em bateria. Nesses sistemas, as galinhas vivem em gaiolas de metal, geralmente com várias outras aves, com acesso controlado à ração e água. O ambiente é climatizado, com ciclos de luz artificial para estimular a postura constante, imitando um eterno dia de verão. A ração é uma fórmula científica, balanceada com precisão para fornecer todos os nutrientes que a galinha precisa para ser saudável e produtiva. Os ovos, assim que são postos, rolam por um piso inclinado para uma esteira de coleta, minimizando a quebra e a contaminação. Tudo nesse sistema é otimizado, desde a genética das aves, selecionadas ao longo de gerações para serem poedeiras superprodutivas, até a composição da ração e o controle de doenças. Após a coleta, os ovos passam por um processo rigoroso de inspeção. Eles são lavados, higienizados e secos. Depois, passam pela ovoscopia, um processo onde luzes fortes atravessam o ovo para detectar qualquer defeito interno, como rachaduras na casca ou manchas de sangue. Os ovos são então classificados por tamanho, pequeno, médio, grande, extra grande, jumbo e carimbados com códigos que rastreiam sua origem, data de validade e tipo de criação. Finalmente, são embalados em caixas de papelão ou plástico e distribuídos para os supermercados. Tudo isso acontece em uma escala massiva, com granjas que abrigam milhões de aves e produzem milhões de ovos por dia. Mas essa eficiência industrial gerou um debate. A preocupação com o bem-estar animal levou ao desenvolvimento de sistemas alternativos. E é importante que você, como consumidor, os conheça. Temos o sistema cage-free ou livre de gaiolas, onde as galinhas não ficam em gaiolas, mas vivem soltas dentro de um grande galpão. Elas têm mais espaço para se mover, esticar as asas e empolerar-se, mas ainda vivem confinadas. Um passo adiante é o sistema free range ou caipira. Nesse sistema, além de viverem soltas no galpão, as galinhas têm acesso a uma área externa durante o dia, onde podem ciscar e se comportar de forma mais natural. E, finalmente, temos a produção orgânica, que segue as regras do sistema caipira, mas com exigências adicionais. A área externa deve ter vegetação e a alimentação das aves deve ser 100% orgânica, livre de agrotóxicos e ingredientes transgênicos. Essa mudança na forma como os ovos são produzidos reflete uma mudança na nossa própria consciência como consumidores. Estamos mais preocupados, não apenas com o que comemos, mas como nossa comida é produzida. A tecnologia que permitiu a produção em massa também nos deu a capacidade de rastrear e escolher. Hoje, quando você vai ao supermercado, a prateleira de ovos é um reflexo dessa evolução. Você tem o ovo convencional, o livre de gaiolas, o caipira, o orgânico, ovos enriquecidos com ômega 3. Cada embalagem conta uma história sobre como aquele ovo foi feito. Então, da próxima vez que você quebrar um ovo na frigideira, pare por um instante. Lembre-se da incrível jornada de 26 horas dentro da galinha.
Pense nos milhares de anos de história, desde os ninhos selvagens até a domesticação, e reflita sobre a complexa teia de ciência, tecnologia e ética que coloca esse alimento perfeito e versátil no seu prato. O ovo, tão simples e, ao mesmo tempo, tão complexo, é um pequeno grande milagre. É um testemunho da engenhosidade da natureza e da nossa própria jornada como civilização, sempre em busca de maneiras de nos alimentarmos e prosperarmos. E aí, sua visão sobre o ovo mudou? Eu espero que sim. Essa é a beleza de conhecer a história das coisas. Elas ganham uma nova dimensão. Se você curtiu essa viagem pela história do ovo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com aquele amigo que adora um omelete e, claro, se inscrever no canal História das Coisas para não perder nenhuma de nossas próximas investigações. Deixe nos comentários qual objeto do dia a dia você gostaria de ver desvendado por aqui. Muito obrigado pela companhia e até a próxima história.